Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nós vamos dar sequência hoje a essa jornada que fala dos sinais que seguem aqueles que creem. Marcos é muito objetivo e ele extrai das palavras de Jesus aquilo que Mateus não extraiu, né? Na grande comissão de Mateus, nós lemos o quê? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esse estar conosco todos os dias, já Marcos antecipadamente já tinha colocado o que é ele estar conosco. Então, estar conosco é estar sempre com as ferramentas que Deus nos dá. Então, o Evangelho não é uma mera filosofia. Evangelho é evangelho que impacta, que promove impacto na vida das pessoas. É impressionante a maneira como Deus nos usa, principalmente na África. E a gente chega, porque aquelas pessoas, elas estão carentes, né? E ali as coisas acontecem. E aí a gente começa a lembrar de que o próprio Jesus preveniu a gente. Ele não, no lugar onde ele nasceu, ele não fez grandes milagres. Ele não fez muitos milagres. Por quê? Tem um negócio assim, um paradigma de que o profeta não tem honra na sua própria pátria. Então, quando a gente vai, essas vezes que eu estive na África, a gente vê coisas lindas acontecerem. É um negócio muito bonito. Mas esses sinais que seguem, nós trabalhamos na primeira noite dessa jornada, o que vem a ser sinais que seguem quem crê. E na segunda, terça-feira, nós trabalhamos já o primeiro sinal, que é: em meu nome expulsarão demônios. E na terça-feira passada, nós trabalhamos o sinal: falarão novas línguas. Hoje, nós vamos falar sobre pegarão em serpentes. É interessante o antagonismo que existe, né? Nós pregamos esses dias aqui, mulher, igreja, né? E serpente. Uma inimizade, assim, muito forte. Uma inimizade forte. Deus disse o quê? Para a serpente: porém, inimizade entre ti e a tua semente, entre a sua semente e a tua semente. Por quê? Essa inimizade da semente da mulher, que seria a igreja, a chegada dela no mundo, liderada por Jesus Cristo, aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente de uma maneira muito forte, nos traz o quê? Essa grande responsabilidade. Paulo fala assim, concluindo a sua epístola aos Romanos, nós falamos sobre isso domingo, inclusive, né? Que Deus mesmo, Deus em breve esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés. Então, existe, assim, uma questão meio paradoxal. Além de existir um asco
existir assim um nojo realmente, né, de serpente, nós temos que conviver com ela, temos que administrá-la. E eu vou mostrar para você, aqui na palavra, algo que é muito forte. Eu vi coisas acontecendo. Em 1988, eu estava no Paraguai, tinha vindo do Chile, passei pela Argentina e fui para o Paraguai. E lá chegando, nós tínhamos uma reunião da junta deliberativa paraguaia, participamos lá, mas na nossa chegada tinha um problema. Um jovem indígena fora picado por uma serpente. E nós estávamos vendo como é que os indígenas administravam esse tipo de situação, os Tova. E eles oravam, e conforme eles oravam, o veneno ia baixando, ia diminuindo. Quando eles seguravam um pouco, paravam um pouco de orar, diminuía a intensidade da oração, o veneno começava a subir e começava a querer fechar a glote dele. E aí começavam a orar de novo, e aí ele foi baixando. E foi assim até que o veneno se dissipou. Há uns 3 anos atrás, nós estávamos no Jardim das Oliveiras, e o pastor Edilson, que era o presidente da região paraguaia, estava aqui com o pastor Tito. O pastor Tito era um cacique dos Tova. E eu cheguei, pastor Tito, em 1988 eu vi essa cena e de um jovem que fora picado por uma serpente. E aí ele falou, pastor, aquele jovem sou eu, é eu. Então, o pastor Tito, que ficou no lugar do pai como cacique na tribo, já descansou no Senhor, um homem, um pastor muito bom para aquela etnia. E uma outra situação que aconteceu em Rio Grande da Serra, não é bem em Rio Grande da Serra, foi em Baiti, no Paraná, mas o presbítero Armor Garcia, ele era de Baiti, no Paraná, ele foi evangelizado pelo presbítero Domingos Simeone, que nessa época nem era presbítero, ele evangelizava, e havia um problema, que a esposa do presbítero Armor Garcia era do espiritismo. E ela se envolvia nas sessões e tudo, e ele orando. E aí começou uma guerra espiritual dentro da casa deles e tal. Algumas coisas aconteceram evidentes. Isso tudo foi narrado pela filha dele, Diaconisa Elza Garcia. E um dia ele foi na despensa e na hora de enfiar aquela concha para tirar feijão, tinha uma serpente embolada no saco de linhagem e pegou na mão dele e ficou pendurada assim. É bem a semelhança do que aconteceu com Paulo lá na ilha de Malta. E aí ele teve discernimento, pegou o facão e decepou a cabeça dela e falou, eu não vou procurar, não vou tomar soro antiofídico, porque eu sei que isso é um ataque espiritual. E quando eu o conheci, isso já tinha passado muitos anos, né? Saudável estava o presbítero Armor Garcia. Nós vamos olhar para a Bíblia e ver João Batista chamar aquele povo que vinha querendo apenas marcar cartão no batismo, né? E João Batista dizia o quê? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então,
ele estava dizendo o quê? Que ele estava chamando aquelas pessoas de víboras. A víbora é um tipo de serpente terrível. E é um tipo de serpente que não se entrega ao sofrimento, ela não reconhece o sofrimento. Ele estava dizendo que eles eram raça de víbora, ele não estava xingando, ele estava dizendo assim, vocês vêm de um período interbíblico, 400 anos de silêncio profético, e vocês não se humilharam, vocês vêm atrás do batismo para quê? Para iludir a quem? Vocês estão querendo fugir da ira vindoura de uma maneira interesseira. Então, o João Batista chamou aquele povo de raça de víboras. Então, a víbora, ela fica, se põe para queimar isso, eu vi no sítio algumas vezes na Argentina, pegava aquele lugar onde a gente guardava a lenha, ficava depois que tirava a lenha, ficava aqueles gravetos, aquelas cascas de madeira ali, e tinha, de vez em quando, achavam uma ali, né? Mas a gente juntava tudo, tocava fogo. E elas saíam dali daquele fogo bravas, igual aconteceu lá na ilha de Malta. Igual aconteceu na ilha de Malta. Fizeram uma fogueira com os gravetos, saiu uma víbora, ficou pendurada na mão de Paulo. Aí a expectativa foi de que ele caísse duro, caísse morto. Mas não aconteceu nada com Paulo. É lógico, a gente tem que entender, na narrativa de Lucas, que não aconteceu, o veneno não fez nada. Mas Lucas não narra que não doeu. Ele não narra que não doeu. Narra que não aconteceu. Paulo não morreu. Paulo permaneceu vivo. Aí você vê o próprio Deus dizendo para a serpente, olha, a semente da mulher vai te esmagar a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí você começa a perguntar, mas peraí, que serpente você está falando até agora? Está falando da serpente para valer mesmo? Ou está falando de coisas espirituais? Estou falando da mesma coisa. Sabe por quê? Porque Deus, para Deus, o Deus que nos manda ir, o Deus que nos envia, para Ele, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Preste bem atenção. Êxodo, capítulo 7, e do versículo 8 ao 13. E o Senhor falou a Moisés e Arão, quando o faraó vos disser, apresentai algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de faraó, para que se transforme em serpente. Então Moisés e Arão foram falar com o faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Então Arão lançou a sua vara diante de faraó, diante dos seus subordinados, e ela se transformou numa serpente. O faraó, porém, mandou vir os sábios e feiticeiros, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou as deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e ele não os atendeu, como o Senhor havia dito. Tanto serpente no sentido literal, como serpente no sentido espiritual,
como disse João Batista, raça de víboras. Nós temos que entender que nós temos que viver, nós temos que interagir com gente que realmente é serpente. Em todos os lugares. No meio de uma geração corrompida e perversa, nós devemos resplandecer como astros. E as picadas, lógico que é bom entender também que quando nós calçamos os pés com a preparação do Evangelho da Paz, nós protegemos o nosso calcanhar, porque vem para morder o nosso calcanhar. Não é literal isso daí, gente. Olha, se Deus disse, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, diz que a igreja, a mulher, ela iria esmagar a cabeça da serpente e a serpente, em contrapartida, iria ferir o calcanhar. Ele estava dizendo que é nossa missão esmagar a cabeça da serpente. Mas que nós podemos ser picados, nós podemos ser. E aí, o Espírito Santo completa a revelação lá na armadura de Deus, colocando o quê? Calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Um dos componentes da armadura de Deus é o calcanhar protegido. O que é isso, gente? O que é isso? Igreja que evangeliza tem o calcanhar protegido. Igreja que fica limitada a 4 paredes. Igreja que é voltada para si própria. Ela está com o seu calcanhar descoberto. Ela está com o calcanhar totalmente à amostra para a serpente morder. Então, é bem aquilo que popularmente se diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Não existe outra alternativa. Desde o primeiro sinal que nós estamos falando, nós temos que ir. E em indo, nós somos seguidos pelos sinais. Não existe outra maneira. Eu falo, nós vamos ficar aqui, nós vamos ganhar todos os sinais, aí depois nós vamos evangelizar. Não existe isso. Eu vou ficar aqui, Deus vai me dar as bênçãos, depois vou obedecer Ele. Não é assim. Depois que você obedecer, essas bênçãos, o que acontecerá? Te acompanharão. É assim. E o salmo mais tranquilo, né, mais suave que existe, Salmo 23, diz o quê? Tua bondade me seguirá. Por que ela me segue? Porque eu não paro, eu estou avançando. Então, se você quer experimentar sinais, prodígios, maravilhas, se você quer ter dom, se você quer ser realmente canal de bênçãos, se disponha, vá fazer a obra do Senhor. Aí você vai poder expulsar demônio, falar novas línguas, pegar nas serpentes. E aí, nas próximas terças-feiras, nós trabalharemos os 2 sinais complementares. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Na melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho
Ser filho de Deus não é dar espetáculo, é fazer o que é necessário, é ser extensão daquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Deus, que tem a prerrogativa do verbo bará, que é o primeiro verbo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, Ele faz com que as coisas aconteçam do jeito que Ele quer, do jeito que for necessário. Era a vara do principal líder dos sacerdotes, Arão, e quando Arão lança, ela vira uma serpente. Assim, Deus faz o que Ele quer. Então, se você está fazendo a obra de Deus, você não tem que ter medo nenhum. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ele lhe diz para um canceroso: você não tem mais câncer, todas as suas células agora estão boas, são amigas agora. Porque Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Aquela pessoa que pode ser uma serpente, Ele pode salvar também. Lógico que para aquelas pessoas a dificuldade era muito grande, porque a compreensão que eles tinham de procurar a salvação de uma maneira equivocada, lá indo até João Batista: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, raça de víboras? Então, tanto faz serpente literal como serpente no sentido espiritual, não há problema nenhum. Pegarão nas serpentes, não tem problema nenhum. Se beber alguma coisa mortífera, isso vai ser na próxima terça-feira, beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Por quê? Porque você está a serviço do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Médico dos Médicos. Você está a serviço daquele que chama as coisas que não são como se já fossem. É por isso que você vai ver milagres e mais milagres. Mas não é para ficar aplaudindo milagre, né? É aplaudir a salvação na vida das pessoas. Isso sim. A alegria no céu por os milagres que acontecem no planeta Terra. Está escrito assim? A alegria pelos milagres? Nenhum. Não existe isso na Bíblia. A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Porque no céu, milagre não é milagre. É um procedimento normal. E você está a serviço do céu, a serviço do bem. Então, conte com isso. Não coloque isso como uma mania, né? Nós não somos milagromaníacos, mas em contrapartida não somos milagrofóbicos. Então vamos orar nesse instante e pedir ao Senhor que nos dê essa graça de entendermos no que nós estamos tocando. No que nós estamos tocando. Pegarão nas serpentes e ela não lhe fará dano algum. Pode ser que a coisa esteja muito próxima da gente, muito próxima. Já pensou se Jesus disse que estando dois numa cama, um será levado, o outro deixado? Estando dois moendo no campo, um será levado, o outro deixado? Imagina como pode ser. Está tão próximo da gente. Mas a garantia é essa. Pegarão nas serpentes e elas não farão nada, não acontecerá nada. Falemos com Deus. Senhor, Tua palavra foi exposta, que essa palavra tenha trazido encorajamento para os Teus filhos, para irem
em teu nome e para a tua glória, fazer a obra do Senhor, semear a boa semente, em nome de Jesus. Que o medo, que o receio saia das vidas dos seus filhos e das tuas filhas. Que tenhamos, a partir de hoje, gente destemida, gente ousada, fazendo a tua obra em muitos lugares. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, dá poder, graça, virtude e capacitação para os teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo dizemos amém. O que nós somos, muitas vezes nós somos